Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Patrício Destro Adoc para proceder à leitura ou às leituras das atas das últimas sessões. Ata da 55ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 30 de maio de 2018. Presidência, deputado Silvio Drevik. Secretarias, deputada Dirce, Ana Paula e Maurício Skudlak. Às 14 horas do dia 30 de maio do ano de 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Dirce Herderscheider, segunda secretária, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição à ordem do dia. Foram aprovados as redações finais, exaradas ao projeto de conversão em lei de medida provisória número 218/2017, bem como o projeto de lei número 416/2017 e ao projeto de lei complementar número 04/2018. Também foram aprovados os projetos de lei 488, 537/2017, 020 e 035/2018, respectivamente. O senhor presidente deferiu os requerimentos números 448, 449, 451/2018. Explicações pessoais fizeram uso da tribuna senhores deputados Maurício Skudlak, César Valduga e a senhora deputada Ana Paula Lima. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para segunda-feira, às 19 horas, para constar, eu, segundo secretário Adoc, lavrei a ata desta sessão. Segunda ata, a ata da 15ª Sessão Especial da 4ª Sessão Legislativa do 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 4 de julho de 2018. Presidência, deputado César Valduga. Às 19 horas do dia 4 de junho do ano de 2018, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial, dando início à solenidade. O senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Magnífica reitora do Instituto Federal de Santa Catarina, UIFSC, Maria Clara Schein-Schneider. Magnífico reitor substituto do Instituto Federal Catarinense, o IFC, Fernando José Garbuio. A senhora presidente da União Catarinense dos Estudantes, Lucene Magnus, e a senhora coordenadora de apoio aos negócios, Ivanete Lourdes Costo Curta. Neste ato, representando o senhor presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, senhor Glauco José Corte. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada pelos demais parlamentares, em comemoração aos 10 anos de criação do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, e o Instituto Federal Catarinense, o IFC. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional. Em seguida, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento, que ensejou a presente sessão. Prosseguindo, foi apresentado o vídeo institucional. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra, em nome do Instituto Federal Catarinense, o magnífico reitor substituto Fernando José Garbuio, e em nome do Instituto Federal de Santa Catarina, a magnífica reitora Maria Clara Schein-Schneider. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, às 10 horas, conforme calendário especial. Para constar, eu, segundo o secretário Adoc, lavrei a presente ata. Eram essas as atas de 2 dias, senhor presidente. Obrigado, deputado Patrício Destro, que vem diretamente da Manchester catarinense, com a aquiescência do deputado Maurício Skudlak, fez as leituras das atas no dia de hoje.
Em discussão, as atas acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como estão aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Tratando-se de calendário especial, antes, porém, o deputado Ismael dos Santos, pela ordem. Obrigado, senhor presidente, para registrar no início dos nossos trabalhos, hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, esse ano que alerta para a poluição plástica, e dizem os cientistas, mais de 5 trilhões de plásticos navegam nos nossos mares, daí a importância da consciência desse dia. Obrigado, presidente. Feito o registro, deputado Ismael. Na sequência, horário destinado aos partidos políticos. O primeiro pertence ao PSDB. Não é o partido do deputado Darcy de Matos, mas pela ordem, que certamente falará depois no horário do partido. Senhor presidente, nós temos a presença aqui ilustre do Adriano, que preside a colônia de pescadores de Passo de Torres, na divisa com o Rio Grande do Sul. Então, quando a tainha vem para Santa Catarina, passa lá, ele já lança a rede e já pega uma parte da tainha. Por isso que está chegando um menor número. E também nós temos a presença aqui do amigo Ivo. O Ivo é presidente da Federação dos Pescadores Artesanais de Santa Catarina e é vice-presidente da Confederação Nacional. É uma autoridade nessa área, e eles estão todos felizes aqui, porque a tainha está vindo em grande número, viu? Só esqueceram de trazer ela aqui para a Assembleia, para nós, né? Também nem restaurante temos mais, né, Silvio? Sejam bem-vindos, um abraço. Obrigado, deputado Darcy de Matos, sejam todos bem-vindos. E o almoço, para amanhã, ainda dá tempo de fazer a tainha, deputado, pode construir. Na sequência, o horário pertence ao PDT. Deputado Minotto. Na sequência, o bloco parlamentar Progressistas, PL, PSB e Podemos. Deputado Patrício, deputado Maurício. Na sequência, o MDB. Na sequência, o PSD. Deputado Darcy de Matos certamente usará a tribuna. E, por último, nós teremos o Partido dos Trabalhadores. O discurso hoje vai ser acalorado. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, telespectadores da TVA, ouvintes da Rádio Digital, com a permissão do meu líder, meu partido, Milton Obos, eu quero, senhor presidente, fazer aqui uma reflexão a respeito da eficiência, da necessidade premente do enxugamento da máquina pública. E aí, senhor presidente, eu inicio, deputado Patrício, fazendo observação dos acontecimentos recentes em Santa Catarina, no Brasil. E o movimento pertinente, movimento forte dos caminhoneiros, deputado Silvio, ele pontualmente, inicialmente, tratou da questão absurda, deputado Maurício, do aumento do óleo diesel, que num ano o óleo diesel teve um aumento de 59%. Isso é insuportável. Isso impacta diretamente na cesta básica do trabalhador, no dia a dia das pessoas. Mas, no bojo do movimento dos caminhoneiros, deputado Titon, nós percebemos que a população se juntou aos caminhoneiros e passou uma mensagem, deputado Sareta, para todos nós, para os brasileiros e, sobretudo, para a classe política. Qual foi a mensagem?
além da questão pontual do preço do óleo diesel. A sociedade brasileira passou a mensagem clara e evidente para todos nós da necessidade do enxugamento da máquina pública. Essa é a grande mensagem que ficou, de uma máquina pública que todos nós temos que fazer uma meia-culpa, porque centro, direita, esquerda estiveram no poder e nós herdamos uma máquina pública ineficiente, onerosa, pesada, corrupta e que não tem dado respostas à população brasileira. Portanto, eu faço a seguinte reflexão: é importante que mude os agentes públicos ou que mude as pessoas, mas é fundamental que se promova uma mudança na estrutura do Estado, na estrutura, na organização do ente público, para que nós possamos efetivamente poder dar uma resposta à população. E aí, senhor presidente, o candidato a presidente da República deu um dado estarrecedor. Primeiro, dos 27 estados, 17 estados estão quebrados, falidos, com pires na mão. Segundo, a cada eleição, muda-se no Brasil 70 mil cargos comissionados, deputado Patrício, que são as mudanças no parlamento, quando muda a direção, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, no governo do estado, no governo federal. 70 mil cargos comissionados, eles trocam de 4 em 4 anos no Brasil. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Quer dizer, não temos uma sequência de servidores que tem o conhecimento da máquina pública, e é um troca-troca de cargo comissionado, e, na verdade, deputado Dirceu, nós temos, independente de partido, um grande cabidaço de emprego no poder público do nosso país. Muito bem. O PIB da Califórnia, deputado Sareta, os Estados Unidos tem 55 estados, não é isso? Deputado Ismael, o senhor que tem ido, que conhece bem os Estados Unidos, o PIB da Califórnia é maior do que o PIB do Brasil. Um dos estados, 55 estados americanos, tem o PIB maior que o Brasil. Ora, os Estados Unidos tem 100 anos, é 100 anos mais novo do que o Brasil. E os americanos não são pessoas que vieram do outro planeta, são britânicos, ingleses, que estavam chateados com aquela realidade e que vieram para as Américas. E aí, por que os Estados Unidos deu certo e nós, ainda, deputado Milton Alves, podemos dizer, entre aspas, que não demos certo? Há 10 anos éramos um país emergente e hoje passamos a ser chacota no mundo. Muito bem, os Estados Unidos têm alguns valores, o espírito de civismo, o espírito, deputado Ismael, de civismo, o espírito de comunidade e o voluntariado, que é muito forte naquele país. Mas tem um outro detalhe, o principal, aquilo que o Brasil não tem, que faz o contrário, que faz as avessas, deputado Ismael, que é exatamente, os Estados Unidos é um país federativo. Lá os estados, o condado, as comunidades, os municípios, entre aspas, têm total autonomia. A grande fatia da arrecadação daquele país e de outros países que se desenvolveram, Canadá, Alemanha, etc., fica aonde a vida acontece, deputado Titon. Onde é que a vida acontece? Ela acontece em Campos Novos, não acontece em Brasília. Ela acontece em Rio do Sul, ela acontece em Joinville, e aonde a vida acontece fica 13% da arrecadação. 22%
fica aqui em Florianópolis, a capital dos estados, e 70% vergonhosamente, absurdamente, vai para Brasília. E aí, com essa grande arrecadação em Brasília, a União forma uma ditadura financeira e que se utiliza, hoje basicamente, lamentavelmente, os deputados federais, com algumas exceções, se dispõem a intermediar emendas parlamentares impositivas para os municípios. E muitas vezes, em troca de favores com o governo federal. Isso é um absurdo. Esse é um modelo que foi montado para não funcionar, deputado Milton Óbidos. Isso não vai funcionar nunca. O senador Luiz Henrique, governador Luiz Henrique, deputado Titão, sempre falou do chamado pacto federativo. 40% daquilo que arrecadamos fica para o poder público. E, se ficasse nos municípios, com certeza, nós teríamos uma vida melhor. Vai embora para Brasília 70%. Esse é um dos pontos que certamente a sociedade brasileira, no bojo do movimento dos caminhoneiros, colocou e deixou esse recado para a população catarinense do Brasil. Uma outra reflexão que o cientista político Roberto Romano colocou na sua entrevista na revista Veja é exatamente, senhor presidente, o que diz respeito à necessidade da mudança, não só das pessoas, mas da mudança da estrutura organizacional, deputado Maurício, do poder público. Quer dizer, nós hoje somos reféns de Brasília, de uma capital federal que não funciona, de uma capital federal inchada. E o deputado Gabriel colocou há poucos dias aqui, Santa Catarina manda para Brasília, todos os anos, manda para Brasília 13 bilhões de reais. Recebe 5 e o restante, os 8 bilhões, são utilizados para pagar a conta de uma outra dezena de estados que estão quebrados, como Amazonas e tantos outros estados. Portanto, a população catarinense merece respeito, merece atenção de Brasília. Eu me reporto a Joinville, por exemplo, deputado Maurício. Poderíamos falar do estado, a 470, mas em Joinville, as 3 grandes obras do governo federal não andaram. A universidade começaram a construir e há 6, 7 anos, deputado Patrício, está parada, estão roubando a cobertura e algo que ainda tem de valor lá. A retirada do contorno ferroviário, as obras começaram e foram paralisadas. E a 280 anda a passo de tartaruga. Quer dizer, as grandes obras do norte do estado, de Santa Catarina, como o projeto da 470, Milton, a sua região, não andaram, não prosperaram. Por quê? Porque Brasília está falida, Brasília não opera, Brasília, praticamente tudo que acontece em Brasília é contrário aos desejos, aos anseios e aos sonhos da população brasileira. Portanto, senhor presidente, o recado que ficou desse movimento dos caminhoneiros, além da preocupação com o aumento absurdo do óleo diesel, é o recado da necessidade urgente do enxugamento da máquina pública na esfera municipal, na esfera estadual e federal. Eu vinha, deputado Guide, ouvindo a CBN pela manhã, e São Paulo tem dezenas de servidores públicos recebendo mais de 50 mil reais. Tem servidores públicos de nível médio. Servidores públicos de nível médio, deputado Aguiar, na Câmara de Vereadores de São Paulo, recebendo mais de 50 mil reais. Quer dizer, o teto é o salário dos ministros. Então, cumpra seu teto. Não só em São Paulo.
tem que cumprir o teto em São Paulo, na Câmara de Vereadores, aqui na Assembleia Legislativa. Eu imagino que os servidores aqui, que nós temos, que o teto do país é cumprido aqui em Santa Catarina, e nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, no Senado, enfim. Isso é um absurdo. Servidor de nível médio, na Câmara de Vereadores de São Paulo, ganhando R$55 mil. Por esse motivo, e por outros motivos, é que o nosso país não vai adiante. Que não temos medicamentos, não temos médicos, não temos estrutura para atender as necessidades básicas da nossa população. Portanto, faço aí uma meia-culpa, todos nós temos que fazer uma meia-culpa, mas eu tenho certeza que essa eleição vai ser uma eleição diferente, vai ser a eleição onde a nossa população vai estudar a história, o currículo, a vida de cada candidato, e eu tenho certeza que nós, a partir do ano que vem, vamos ter um Brasil renovado, um Brasil diferente, um Brasil que possa oferecer mais oportunidade e que possa oferecer condições para que o povo brasileiro possa alcançar os seus sonhos. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, o Partido dos Trabalhadores, com a palavra, o deputado Dirceu Dresch. Quero, senhor presidente, em nome do Partido dos Trabalhadores, da nossa bancada, aqui nesta manhã, trazer um debate presente justamente do que estava dialogando aqui, discutindo e apresentando o deputado Darcy de Matos, que é olhar para o nosso país, para o nosso estado, para o futuro que nos espera. E a greve e a mobilização, que não foi uma greve, uma mobilização só de caminhoneiros, mas foi do início dos grandes empresários que puxaram esta greve, do setor de transporte ou não, e muita gente, infelizmente, também se aproveitou deste movimento, para aumentar preços abusivos, para crucificar ainda mais a sociedade, com preços altos. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, inclusive empresários catarinenses, se aproveitando do movimento e fazendo o movimento pela volta da ditadura militar. Um movimento criminoso, que a Constituição não permite isso. Inclusive estão respondendo, já foram chamados a responder processos, deputado Aguiar, pelo que fizeram, porque a lei não permite isso. Grandes empresários se permitem a usar um movimento justo, movimento reivindicativo, para se aproveitar, inclusive fazer um movimento contra a lei e pedindo de volta a ditadura militar. Então, este movimento trouxe à tona os grandes gargalos que esse país tem. E um deles, com certeza, chama a atenção de todos, que o Brasil paga muito caro pelo seu atraso. Paga muito caro pelo seu atraso. E um dos atrasos desse país, absurdo, é jogar todo o seu modal de transporte no transporte rodoviário. Isso é um outro caos que esse país vive. Hoje nós temos menos ferrovia do que nós tínhamos há 70, 80 anos atrás, ativas nesse país. Então isso demonstra, de fato, a grande falta de planejamento histórico, histórico do nosso querido Brasil, tão rico, tão extraordinário, com um povo que luta, um povo que batalha, mas também induzido muitas vezes, como nesses últimos tempos, induzido a um golpe e que traz resultados catástrofes para o nosso país. Porque estas ações radicais, bruscas, através de golpes, ela não tem um resultado positivo. Com certeza, um dos grandes resultados que está aí hoje é justamente o resultado do que aconteceu a partir de 2014, que um grande grupo de lideranças desse país, articulado com a mídia, articulado com o judiciário, lideranças políticas, começaram a jogar contra o Brasil
e provocando esta crise política e econômica que tem dimensões que hoje a gente ainda não tem como imaginar onde é que vai parar isso aí. Então é muito grave o que foi construído e tem responsabilidades nisso, tem responsabilidades. E a sociedade brasileira, felizmente, aos poucos, né, por não ter uma mídia democrática, por não ter um judiciário democrático, né, que partidarizou tanto os setores do judiciário, quanto os grandes setores, principais setores da grande mídia, controlada por algumas famílias, um monopólio absurdo, passa sua versão, ilude, mente e cria uma situação dessa no nosso país. Então, é muito triste acompanhar isso tudo. Agora, uma das questões que nós voltamos com todo o debate, e eu iria, inclusive, no dia de hoje, estou com uma moção pronta, que esta casa se pronunciasse pela saída do Pedro Parente. Felizmente, neste último final de semana, já tivemos esta notícia importante da saída do Pedro Parente, porque onde aquela figura andou pelo Brasil lá fora durante a sua história, não deu bom resultado. Podem pesquisar a sua andança por empresas públicas, por ministérios, nunca deu bom resultado. E na Petrobras, infelizmente, de novo, não deu. Mas eu quero chamar a atenção de um debate que, sim, nós precisamos continuar insistindo e fazendo no Brasil. Tem que mudar a política de preços, a estratégia da Petrobras e do petróleo brasileiro. Não adianta mudar Pedro Parente, deputado Minotto. Não adianta mudar Pedro Parente. Enquanto a estratégia é abandonar as nossas refinarias, a produção interna de petróleo no nosso país e comprar dos Estados Unidos, das grandes petroleiras, com o barril de petróleo alto e o dólar explodindo, não tem solução. Tiraram os impostos, tiraram o dinheiro da saúde, tiraram o dinheiro da educação, da assistência social, da previdência e vão dar na recompensa do óleo diesel. Mas a gasolina, o gás de cozinha continua aumentando. Então não tem solução. Tem que retomar a política que o Brasil vinha desenvolvendo durante os governos do presidente Lula e da presidente Dilma, que mantinham os preços baixos dos combustíveis. O Brasil não pode adotar a política internacional de 80 dólares o barril de petróleo, enquanto nós produzimos aqui o barril de petróleo a 30 dólares. Isto que tem que mudar. Nós importamos ainda em torno de 20% do nosso petróleo. Por que usar a política da dolarização e por que usar a política do barril a nível internacional se nós produzimos o nosso petróleo? Isto que nós vinha fazendo durante os 14 anos do governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Por isso, seguramos o petróleo baixo. E continuar investindo em refinaria. Não dá para deixar 40% das nossas refinarias paradas e comprar combustível lá de fora. Este é o preço do golpe. Por isso que as grandes refinarias, por isso que os Estados Unidos estavam por trás desta articulação toda da desestabilização do nosso país. Este é o preço que o povo brasileiro está pagando deste golpe no Brasil, infelizmente. Fim do horário dos partidos. Na sequência, a ordem do dia. Ordem do dia. Comunicação. A presidência comunica aqui. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer favorável, parecer contrário, às seguintes matérias e seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 53.3/2018, de autoria do deputado Roberto Salum. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência apresentou parecer favorável à seguinte matéria: ofício 483.6/2016, Identidade Social. Votação. Redação final, projeto de lei 20.5/2018, de autoria do deputado Altair Silva. Reconhece a colônia Itália, no município de São João Batista,
como pioneira da imigração italiana. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 35, 2018, de autoria do deputado Aldo Schneider, denomina Luiz Henrique da Silveira, o Laboratório de Vitivinicultura da Escola de Educação Básica Manuel Cruz, no município de São Joaquim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Votação da redação final ao PL 488.4/2017, de autoria do deputado Mauro de Nadal. Reconhece o município de Modelo como capital estadual do porco assado no rolete. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado com o voto do deputado Dirceu Dresch favorável. Votação da redação final PL 537.7/2017, de autoria do deputado Leonel Pavan. Reconhece o município de Luiz Alves, como capital catarinense da cachaça, terra da cachaça. Em discussão, não havendo que discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado com o voto favorável do deputado Valmir Comim. Pedido de informação 96, do deputado João Amin, solicitando ao secretário da Educação informações acerca dos motivos que levaram à edição da resolução número 2/2018, que promoveu o corte de assessores nas escolas públicas estaduais. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção 166, deputado Mário Marcondes, cumprimentando o presidente da Feira de Exposição Agropecuária pelos serviços prestados ao agronegócio no Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção 67, deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o presidente da Comunidade Evangélica Nova Jerusalém, no município de Criciúma, pela passagem dos 15 anos de fundação. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 68, do deputado José Milton Schaeffer, apelando ao presidente da República e ao secretário especial de Aquicultura e Pesca por melhorias urgentes na estrutura física e de pessoal do Escritório Federal de Aquicultura e Pesca em Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimentos 450, deputado Dirceu Dresch. Requer prioridade para a tramitação do projeto de lei 369.9/2012. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 453, deputado Luciano Carminati, solicitando ao prefeito de Criciúma informações acerca do prazo para a conclusão do laudo da Defesa Civil para o Centro de Educação Infantil construindo o futuro. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos. O prefeito, que é meu amigo, mas é muito mais seu amigo do que meu amigo, João Carlos, de Corupá. Está aqui, senhor presidente. O senhor não tinha visto ele ainda, né? Eles vão fazer lá o maior evento do mundo de motocross lá, né? Banana Lama. Com certeza ele veio divulgar esse evento hoje aqui. E veio tentar buscar recursos também. Vai ser difícil arrumar recursos, né, presidente?
Obrigado pela presença, deputado, ou melhor, pela manifestação do deputado Darcy de Matos, e pela presença do nosso prefeito de Corupá, o João Cotardi, e que está convidado a tomar um café conosco. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Esta presidência comunica e defere os seguintes requerimentos. Requerimento 452 do deputado Patrício Destro. Requerimento 454 do deputado Milton Obos. Requerimento 455 da deputada Dirce Ardenscheid. Requerimento 456 do deputado Natalino Lázari. Requerimento 457 do deputado César Valduga. Requerimento 458 do deputado Padre Pedro Baldiceira. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. 287, da deputada Dirce Ardenscheid. Indicação 288, da deputada Dirce Ardenscheid, e 289, também da deputada Dirce Ardenscheid. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Primeiro, deputado inscrito, deputado Maurício Codilac, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha aí, nossos colegas da Assembleia Legislativa, eu vejo que nós vivemos aí nos últimos dias, nos últimos meses, talvez mais tempo, um sentimento nas pessoas de terra arrasada. Você abrir os grupos de WhatsApp, abrir as mídias sociais, você só vê notícias negativas. E isso faz com que as pessoas passem a conviver, a viver essa sensação de negativismo. E nós temos muito para ver de bom. Hoje eu comentava, tem aquele programa lá, o Brasil que eu quero, para você dizer em 15 segundos o Brasil que você quer. Aquilo parece programa político, que todo mundo quer o Brasil, né, daquele jeito, que não quer criminalidade, que não quer corrupção, que não quer criança abandonada, que quer boas escolas, todos nós queremos. Eu acho que, sei lá, talvez a TVA, talvez alguma grande emissora de televisão desse Brasil, presidente, poderia mostrar, fazer um programa, o Brasil que eu vivo, para as pessoas mostrarem os bons exemplos. E Santa Catarina tem, o Brasil tem bons exemplos. Mas nós estamos hoje todos com um pensamento negativo. Estava olhando aqui, notícia positiva para o nosso estado. Desmatamento reduz 30% em Santa Catarina. Dizendo que no período entre 2016 e 2017, o estado teve o menor índice de destruição da área verde dos últimos 33 anos. Notícia positiva. Aqui atrás, exportações de vinhos e espumantes crescem 44%. Então, nós temos tantas coisas boas. O cidadão, quando sai de casa, ou pega um domingo, pega um sábado, que as pessoas registrar, apresento nosso prefeito de Urubici, nossos vereadores aí, obrigado pela presença aqui. As pessoas têm exemplos positivos a mostrar, só que nós estamos vivendo um sentimento depressivo de terra arrasada. Quem olha só as notícias, olha só o WhatsApp, olha algumas redes sociais, alguns noticiosos negativistas, alguns programas que, se você assistir, é só criminalidade, problema e coisa ruim. Eu acho que os governos, as escolas, as empresas de mídia, de comunicação, têm que olhar o outro lado. E
eu sei que isso não dá ibope, isso não chama atenção, porque o povo quer ver, parece sofrimento, tristeza. Então, eu falo isso na preocupação que nós convivemos hoje. Acho que professores, secretarias de educação, quem administra essas áreas tem que passar a mostrar também as coisas boas. A corrupção nós não queremos, tem que mostrar, escancarar, colocar a cara dos corruptos em todos os lugares, para não poder sair na rua, para não poder frequentar ambientes públicos. Então, tem que fazer isso, mostrar o combate à criminalidade. Estava vendo as notícias de hoje, aí, os jornais mostrando grandes atuações, apreensões da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Então, nós temos que mostrar o que tem de positivo acontecendo, os problemas que temos, mas não dá para viver esse clima de terra arrasada que nós vivemos hoje. A pessoa, às vezes, está bem, tem o seu emprego, a sua família está bem, tem carro, sustenta da melhor maneira a sua família, final de semana tem o seu passeio, mas você vai conversar com ela, e aí, como é que está? Pois é, vê como é que está esse Brasil, vê como é que está a situação. Então, as pessoas às vezes não se dão conta de que tem aquilo que necessitam para viver, aquilo que necessitam para ser feliz, mas é feliz, não percebe, e quando alguém ainda pergunta como é que está, você vê, está tudo ruim, assaltaram um não sei aonde, que o vizinho falou, que alguém contou. Ontem eu vi no WhatsApp, passaram ali um assalto, daí o grupo dizendo que era em Itapema, mas é um assalto que já saiu nos grupos de WhatsApp há uma semana atrás, que era um caso do Rio de Janeiro, e daí na semana seguinte dizia que era em São Paulo, e daí as pessoas, ontem em Itapema, pessoas conhecidas que nós conversamos, não dá para sair na rua aqui em Itapema, viu o assalto que estava ali nas redes sociais. Então, nós estamos nos martirizando por problemas que às vezes não existem, por problemas que às vezes estão longe de nós. Então, eu digo isso porque nos mais de 31 anos de delegacia de polícia, eu atendi muita gente depressiva, muita gente com problemas, procurei ler muito a esse respeito, e o sentimento, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha que vive, é aquilo que a gente passa na cabeça a viver. Então, nós temos problemas, temos que combater os problemas. Até falando da greve, a greve foi um alerta, a greve foi importante, não podíamos ter aquele aumento abusivo de combustível todo dia, toda semana, não pode ter, não tem como ninguém se programar na sua atividade comercial, industrial, profissional, tendo um aumento diário. Ela foi importante, mas de um momento em diante, ela já estava fazendo faltar o gás naquela casa que tem um nenê, que tem uma criança pequena, que tem uma pessoa doente, faltar o leite, faltar a alimentação, e nós não podemos parar o Brasil, não podemos destruir um Brasil todo, que na sua maior parte é bom, que é produtivo, por causa de alguns problemas localizados. Então, tem que combater em cada ponto aquilo que está errado. A corrupção, a criminalidade, as dificuldades que existem, tudo isso tem que ser combatido. Mas nós vivemos ainda num país, num estado, que é o nosso estado, um dos melhores do país para se viver, com coisas boas, e é só o cidadão parar onde tiver e olhar para o lado e ver que as coisas
também funcionam, que nós temos muitas coisas boas. Isso pode ver o cidadão que está em casa com a família, o cidadão que está trabalhando, que tem o seu emprego, que tem a sua renda. Então, não podemos viver um tempo de terra arrasada, não é isso que nós vivemos. Nós vivemos num país, num estado bom, que tem problemas, que tem que ser combatidos, que tem que ser extirpados. Mas, no geral, nós podemos dizer que nós temos todos os motivos ainda para, como cidadão, para ser feliz. E a gente vê pessoas felizes em todos os ramos de atuação. Eu digo, como é bom a gente ver o profissional trabalhando contente. Fui fazer um exame médico, tirar sangue essa semana, e aí eu vi a enfermeira com aquele carinho, com aquela dedicação, e eu falei para ela, segurança e saúde precisa ter vocação, precisa gostar daquilo que faz. E ela me respondeu aquilo que eu penso: em qualquer lugar que você estiver, você tem que gostar do que faz. Eu, quando entreguei jornal, quando engraxei sapato, eu queria ser o melhor engraxado, melhor entregador, todo domingo cumpria horário, não falhava um. Então, em tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que lutar para ser o melhor e para ser feliz. Obrigado, deputado Maurício. Na sequência, o deputado Patrício abdica? Não abdica. Então, tem a palavra por até 10 minutos. Olá, presidente, nobres deputados e a todos que nos acompanham aqui também. Presidente, tenho 3 colocações para serem feitas. Talvez nem vou precisar utilizar o nosso tempo disponível de 10 minutos. A primeira delas é para fazer uma colocação aqui, uma cobrança do governo do Estado. O helicóptero Águia está sem voar em Joinville por problemas técnicos. E toda a comunidade da região norte está cobrando os motivos de o helicóptero não estar decolando, já que ele é um aparelho essencial para o atendimento de urgência e emergência e não está sendo utilizado em Joinville há muitos dias. Foi nota no jornal no final de semana, hoje o governo tenta dar uma explicação que não convence. A imprensa em Joinville tem cobrado não apenas os deputados, mas principalmente o governo, para que haja explicações plausíveis para o fato de o helicóptero Águia não estar sendo utilizado nesse momento na região norte do estado. Um equipamento importante e fundamental para a preservação da vida e de um atendimento mais rápido. Pior é que abrir inclusive uma sindicância dentro da Polícia Militar para apurar quem estaria vazando as informações para a imprensa de que o governo está com um problema técnico, ou de licitação, ou falta de combustível, ou falta de algum equipamento que não permite o voo do helicóptero Águia. Então, gostaria de deixar registrado aqui, para que a Secretaria de Segurança pudesse se manifestar, primeiro, de que não existe nenhuma sindicância nesse momento perseguindo policiais militares de Joinville, que estariam passando informações para a imprensa sobre o equipamento que não está funcionando. Na verdade, os policiais são obrigados a responder à imprensa, porque todos têm notado que há quase 10 dias o helicóptero Águia não sobrevoa a cidade. Então, esse é meu primeiro questionamento. Gostaria que ele pudesse chegar à Secretaria de Segurança do Estado para que haja uma resposta, no mínimo, convincente para toda a sociedade da região norte do estado. A minha segunda colocação é referente à situação que nós passamos nesses últimos dias e o procedimento que está sendo tomado pelo governo federal. Primeiro, porque nós tivemos agora 2 aumentos consecutivos da gasolina depois de um protesto que paralisou o país inteiro. Segundo, porque nós amanhecemos ontem com mais uma notícia ruim do aumento de quase 10% no gás de cozinha e o governo ainda não conseguiu entender tudo
que os caminhoneiros, os protestos, as ruas, as donas de casa, os empresários, a população de uma maneira geral falou sobre os aumentos consecutivos dos combustíveis. E o governo continua errando e não tem uma política transparente para conseguir fazer o repasse do valor final ao consumidor. E todos os dias estamos acordando com manchetes mostrando aumentos consecutivos dos combustíveis, e isso tem prejudicado drasticamente a economia do país. E a minha terceira colocação é sobre um projeto de lei que está tramitando nesta casa, inclusive um projeto de lei meu, mas que o governo mandou agora um projeto de lei dele também, e os dois estão travados e não estão caminhando, que diz respeito à questão da piscicultura. E eu gostaria de pedir, não apenas dos deputados, mas principalmente, uma atenção especial por parte do governo para que esse projeto pudesse andar. Deputado Milton, nós temos hoje mais de 30 mil famílias em Santa Catarina que produzem peixes de água doce, a tilápia, a carpa, e não consegue comercializar essa produção hoje. Só para ter uma ideia de quanto isso poderia beneficiar esses pequenos empreendedores, 1 hectare de terra, se você plantar arroz, vai lhe render R$6 mil de lucratividade. O mesmo hectare de terra, se você puder utilizar para fazer um tanque e colocar peixe de água doce, vai render R$120 mil. E o Estado hoje está perdendo na arrecadação, na geração de empregos e numa outra forma de proteína animal que é muito pouco utilizado no Estado, justamente porque há uma lei que não permite o abate ou então a legalização dos tanques de peixe em Santa Catarina. Estou falando hoje de 30 mil famílias que não conseguem legalizar os seus tanques, de 100% dos tanques, só 1 ou 2% hoje conseguiram legalizar. Primeiro, pela dificuldade da lei. Segundo, pelas altas taxas cobradas pela legalização. O nosso projeto, que está na CCJ nesse momento e não caminha, não sei porquê, infelizmente está travando o desenvolvimento dessa proteína animal tão importante para o Estado, que poderia estar sendo comercializada não apenas nas merendas do Estado, mas poderia também ser exportada para outros estados ou para outros países, como o filé de tilápia, por exemplo. Então, gostaria de pedir ajuda dos meus amigos deputados, principalmente da CCJ, para que olhasse com muita atenção nesse projeto que está parado lá já faz alguns meses e que é de vital importância para o desenvolvimento da economia do nosso Estado também. Obrigado, deputado Patrício. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para hoje, no horário regimental. Está encerrada a sessão.